Eu estou gravando esse vídeo aqui com um objetivo muito simples, que é explicar rapidamente o que é a questão palestina. Conflito, guerra ou apartheid? Primeira coisa, uma questão conceitual. Quando a gente fala Palestina, a gente está se referindo ao território como um todo. Quando a gente fala Israel, a gente está se referindo ao Estado que detém a soberania sobre todo esse território, seja de forma direta, seja de forma indireta nos territórios palestinos ocupados. Então a gente tem um Estado, que é o Estado de Israel, que é soberano em toda a região. O conceito central para entender a questão palestina é colonialismo. Então é muito fácil para nós, brasileiras e brasileiros, entendermos a questão palestina. Ela é mais um capítulo da história do colonialismo, com todas as suas implicações. A primeira delas é a percepção da população nativa do território como inferior, uma visão racista dessas populações, seja os povos indígenas da América, seja os povos africanos ou os povos asiáticos. Como as populações europeias, é o caso dos europeus de fé judaica que colonizam a Palestina no século XX, eles olham para esses nativos com preconceito, reproduzindo toda uma visão eurocêntrica de mundo que discrimina esses sujeitos como inferiores, portanto, necessitados da tutela deles. Ou pior, que invisibiliza esses sujeitos, que cria uma narrativa de um território vazio e vai dizer que para um povo sem terra, uma terra sem povo, para fazer esse deserto florescer. Então vejo essa estratégia de invisibilização e discriminação, como o colonialismo está acoplado com o racismo. Outra decorrência do colonialismo é a desapropriação. Então quando a gente observa os mapas da região, a gente percebe uma expansão gradativa da presença colonial israelense, em detrimento dos palestinos, que vão perdendo, primeiro abruptamente, a propriedade da terra em 1948, que tem uma limpeza étnica que vai expulsar centenas de milhares de palestinos e torná-los desapropriados. Então, do dia para a noite, a propriedade fundiária vai passar, na grande maioria, para as mãos, então, de israelenses de fé judaica, em detrimento dos palestinos, né? O problema dos refugiados palestinos de 48, que também são desapropriados. Então, esse processo de desapropriação, ele vai implicar no confinamento populacional. Vamos lembrar aqui dos bantustãos na África do Sul, onde a população negra de diferentes etnias africanas, né, Zulus, os Bantus, Xhosas e outros, foram confinados em espaços menores e inférteis, em proveito da população branca de origem europeia, que vai deter a maior parte do controle das terras. Isso também está ligado, então, com a exploração econômica. Essa exploração dos recursos naturais e da força de trabalho. No caso palestino, a força de trabalho ela é uma exceção, porque, embora ela tenha sido explorada em alguns momentos da história, ela não é o principal objetivo. Pelo contrário, a ideia do sionismo, que é um movimento colonial e nacional judaico, é se livrar dos palestinos e ficar com a terra. Então é um conflito que visa o controle da terra e, claro, sua exploração econômica. Então, enfim, a gente chega aqui no conceito de apartheid. O apartheid é um produto da história do colonialismo. Então o apartheid, que é a experiência clássica da África do Sul, ele é um produto possível do colonialismo e ele perde a sua especificidade sul-africana nos anos 70, se tornando uma tipificação penal, um crime contra a humanidade, que vai estar fundamentado nessas forças históricas que eu trouxe aqui, que são basicamente vinculadas ao colonialismo e suas consequências. Então a violência é uma violência que é um produto imediato da colonização. A violência na Palestina também é uma violência anticolonial, uma resposta à colonização que implica numa série de violações de direitos humanos. Isso é central, porque daí a gente entende por que Israel, assim como a África do Sul, do apartheid,
é isolado internacionalmente, contando com o apoio só de potências ocidentais, pois justamente viola sistematicamente os direitos humanos dos palestinos, o que gera violência. Então o apartheid e o colonialismo, eles são definidos como crimes que desestabilizam a paz e a segurança internacionais. Então quando a gente vê as rodadas de violência, elas têm como causa primeira o colonialismo, sua expansão e a resistência a ele oferecida, né, pela população nativa e, claro, com grupos solidários, né, da própria população que deveria ser representada pelo Estado de Israel.